Esse dinheiro que está na tua mão tem sangue, tem mentira, tem engano, tem roubo, tem dor, tem lágrima, tem choro, tem desonestidade, tem falta de caráter, que é uma coisa podre nesse mundo, é dinheiro. Pronto, aqui ele já vai detonando realmente os pastores ricos com dinheiro da fé alheia. Sem vergonha, salafrário, vagabundo. Vocês estão vendo? Não sou eu que estou usando essa expressão vagabundos, mas são, na sua maioria. Ele não está errado nisso não. Ele não está errado nisso não. O único erro dele é estar no meio da podridão ainda. Apresentando Atualiza com Antony Galvão. Quem estuda sabe, quem não estuda acredita. O vídeo que eu vou reagir agora no canal Atualiza é sobre um pregador que desce a ripa nas religiões. Eu podia até apelidar o sujo falando do mal lavado e do encardido, mas não vou falar isso, porque ele acaba falando muitas verdades de lá de dentro, mas é como aquele, não comparando ele com cachorro, mas a ação do cachorro no osso. É aquele cachorro que não despreza o osso, mas critica os outros ossos do mesmo esqueleto da carniça. Tá lá uma carniça, tem um esqueleto lá, e aí o cachorro, ele puxa um osso para ele se deliciar do osso, mas ele late, ele rejeita todos os outros ossos. Ele não quer nem para brincar. É a mesma coisa. É a comparação que eu estou fazendo na ação do cão. Não é que eu estou comparando ele com o cão. Para que vocês possam entender. Zé Bruno. Quem é Zé Bruno? Zé Bruno, nome artístico de José Antônio Bruno. Ele é de São Paulo e é um engenheiro, pastor evangélico, vocalista, guitarrista, compositor, produtor, musical, multi-instrumentista brasileiro, formado em engenharia civil pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e em teologia pela Faculdade de Teologia Metodista Livre. É fundador do grupo rock cristão Resgate e da igreja A Casa da Rocha. Esse é o Zé Bruno que vocês estão vendo aí na tela de vocês. Então ele é cristão. Ele acredita na mentira romana. Ponto. Mas só que esse cara falou umas verdades. Deixa eu colocar aqui o vídeo em que ele falou umas verdades que eu tenho que admitir no início desta pregação dele. Mentiras religiosas que enriquecem homens. Vamos ouvir o que o Zé Bruno vai falar e eu vou reagir a este vídeo. E antes de qualquer coisa, um abraço a vocês. Tudo de bom e grato sempre pelo apoio aqui nos outros canais do Antony Galvão. Olha só, presta atenção. Tá aqui na minha frente, ó. Ele tá aqui na minha frente, ó. O vídeo dele tá na minha frente, não tá aqui atrás, tá na minha frente aqui, ó. Olha só. O que este pastor está falando aqui são muitas verdades. Só que são verdades dentro de uma mentira que ele também acredita. Porque o que ele está falando aqui, se esse cara é um racional, ateu ou agnóstico, cara, eu ia aplaudir. Mas eu não vou aplaudir ele porque a verdade que ele está falando aqui, ou as verdades que ele está falando aqui, ele acaba sendo também alguém lá de dentro. Ele é também um lameado na mesma lama da religião. Mas vamos ver as verdades que ele está falando aqui para que eu possa apoiar. Não vou reagir muito do vídeo dele aqui, bem pouquinho, né? Porque eu faço isso e depois eu vou deixar o link do canal dele aqui, porque eu sempre faço isso.
Todos que eu estou reagindo agora, eu estou deixando o link do canal, para quem quiser conhecer Zé Bruno. Vamos lá. Vamos lá. É com esse dinheiro que está na tua mão. Tem sangue, tem mentira, tem engano, tem roubo, tem dor, tem lágrima, tem choro, tem desonestidade, tem falta de caráter, que é uma coisa podre nesse mundo, é dinheiro. Pronto, aqui ele já vai detonando realmente os pastores ricos com dinheiro da fé alheia. Aqui eu assino embaixo. O que ele falou aqui é tudo verdade dentro deste mundo podre da podridão religiosa. Suposto evangelho sério e honesto dentro da mesma mentira. Mas é tudo mentira também. Acreditar em um judeu romano, em um cristianismo mentiroso, é um cara que disse que viria para muito tempo, para aquela época, e até hoje o cara não mete a cara, é tudo mentira, é tudo farinha do mesmo saco. Mas o que ele falou aqui, o início deste vídeo dele aqui é crucial. Porque aqui ele tá descendo a ripa no Malafaia, ele tá descendo a ripa no Feliciano, ele tá descendo a ripa no Edir Macedo, ele tá descendo a ripa no Valdemir Sandiabo, ele tá descendo a ripa no RR, de forma figurada. Então, ele fala isso aqui no início do vídeo dele. Ó. É com esse dinheiro que tá na tua mão. Tem sangue, tem mentira, tem engano, tem roubo, tem dor, tem lágrima, tem choro, tem desonestidade, tem falta de caráter, que é uma coisa podre nesse mundo, é dinheiro. Pronto, já disse tudo. Eu poderia até finalizar aqui a participação dele aqui no meu canal, reagindo a esse vídeo, e concordar com tudo que ele falou no início aqui, e descer a ripa com pau de quina. Mas ele vai falar coisa mais pesada ainda, que acontece nesse meio. E vocês vão vir, para que eu possa fazer minha reação. Que ele vai falar aqui. Não é um ateu falando, não é um agnóstico falando, não é um militante ateu, como eles dizem, militante não de ateísmo, mas de racionalidade falando. Ou também não é um filósofo ateu, não é o Pondé falando, Luiz Felipe Pondé, não é o Leandro Carnal falando, não é o Sérgio Sacani falando, que também é ateu, não é o Miguel Nicoleles, neurocientista, falando, não. É um cristão falando, que diz que acredita em Cristo e em um evangelho diferente. É tipo Caio Fábio, mas ele é pastor evangélico, só para vocês terem uma noção. Estou criticando de uma certa forma ele, mas não pelo que ele fala. Vamos lá, vamos continuar aqui. Vamos lá. Ele é um Deus, ele nos seduz, ele nos compra e a gente se vende por ele. Mas como é que você faz para essa gente continuar dando? É só dizer que elas vão ter tudo que a gente tem. A gente apresenta o nosso testemunho de prosperidade. E é uma cenoura na ponta do anzol. Eles andam e nunca alcançam. Mas a gente vai tendo. Sem vergonha, salafrário, vagabundo. Vocês estão vendo? Não sou eu que estou usando essa expressão vagabundos. Mas são, na sua maioria. Ele não está errado nisso não. Ele não está errado nisso não. O único erro dele é estar no meio da podridão ainda. O único erro dele é não ter estudado ainda profundamente a mentira romana chamada de cristianismo, tanto do catolicismo quanto do protestantismo. E ele sabe muito bem que esta resma chamada cristianismo é quem puxa todos esses picaretas e dão liberdade para eles. Esses charlatães, picaretas e vigaristas da fé que ele está criticando aqui. Ok? Então, quem é que dá força para esta máfia mentirosa, enganando pessoas, dizendo que se as pessoas ofertarem, dizimarem e serem escravas desta fé, serão tão abençoadas quanto eles, que têm carros importados, seguranças, têm mansões,
piscinas, jatinhos e muito dinheiro na conta. Muito dinheiro na conta para viver até 2 ou 3 gerações, caso tivesse que viver isso. Então, ele está descendo a ripa, falando verdade, mas ao mesmo tempo ele esquece de dizer que todo o erro de tudo isso é da raiz romana do cristianismo aqui no Brasil. Que ele está defendendo. Ele está defendendo quem? Jesus. Que ele não tem nem certeza se esse cara existiu. E que é a fonte e o início e a alvenaria de todo esse charlatanismo no mundo chamado cristianismo. Principalmente o cristianismo escravocrata e comerciante, que é um comércio. Deixa eu colocar aqui no módulo avião, porque senão me desconcentra. É isso aí. Olha lá o que ele fala, ó. Não brinca com a comunidade santa e pura. Não brinca com Santa e pura. Aí agora já começou a cagar na retranca. as coisas que são santas e puras. Não existe nada santa e nem pura. Nada disso. Não brinca com gente inocente. É melhor você amarrar uma pedra de moinho na tua cabeça e se jogar num precipício do que você fazer tropeçar um desses pequeninos. Quando ele fala inocente, realmente tem muitos inocentes. Mas os inocentes dentro da igreja são quem? Analfabetos, domesticados desde a infância, burrificados. E aqueles que não conhecem esses textos que eu vou mostrar para vocês aqui. E que defendem um livro que tem esses textos aqui. Tem esses textos aqui. Por ordem e aceitação de um Deus sádico e um Deus vingativo e um Deus sanguinário. Mostra aí o texto de Isaías. Mostra aí esse texto aí. Vê se esse texto é um texto legal de um livro que criança pode ter este livro na mão. Vê aí. Tem criança pregando o evangelho aí, né? Da mentira. Vê aí. E este pregador aqui, ele concorda com este livro também. Por mais que ele tá descendo a riba, ele tá falando, ele concorda também, que ele é pastor evangélico. Vê o texto aí. Observa o texto. É legal esse texto? É o texto que você, crente, defende, de um livro que você defende. Olha o texto aí. Vê aí. Vê aí. Vê o outro texto aí. Onde adolescentes, né? Jovens, brincando, zombando apenas do profeta Eliseu. 2 ursas saíram e destruíram 42 adolescentes. Rapazinhos, que está escrito no texto. Primeiro que é uma grande contradição, que jamais isso ia acontecer. 2 ursas jamais teriam esta força toda de despedaçarem rapidamente 42 adolescentes. Não faz sentido, porque enquanto elas estariam despedaçando 2 ou 3 crianças ou adolescentes, os outros iam dar linha na pipa, ou então pegar alguma coisa, pau, pedra, qualquer coisa para tentar livrar os amigos. Então 42 crianças, só se fossem muito novinhas. Mas aqui tá falando de rapazinhos, 42 rapazinhos, ou adolescentes, jamais seriam todos eles devorados ou despedaçados por 2 ursas, por mais fortes que são esses animais. Aí vocês acreditam nisso. Aí mostra outro texto, o texto que eu sempre coloco aqui, que é um dos textos mais terroristas da Bíblia. 1 Samuel 15:3, que é um dos textos que mais eu uso aqui. Entendeu? Aí esses crentes que acreditam em um livro desse e não conhecem esses textos e só colocam textos bonitinhos, textos ali filosóficos, poéticos, e esquecem que a Bíblia que eles defendem tem isso aqui. Esse rapaz está falando muitas verdades, só que ele está dentro da mentira também. Olha lá. Não vem olhar esse dinheiro com esses olhos capitalistas imundos de um aproveitador cujo Deus é o teu ventre, que é o dinheiro. E nem venha me dizer que esse povo que repartia era uma comunidade socialista para você meter a sua ditadura goela abaixo. Sai daqui com esse lixo imundo, porque isso aqui é gente pura. Tá entendendo? Aqui é como se ele estivesse defendendo os idiotizados e imbecilizados na religião,
leigos que não conhecem nem o livro que lhes foi apresentado, não conhece, é aqueles que pagam dízimos e ofertas, que tiram do seu salário. Aquele está defendendo este povo, e tá certo. Mas para um ponto, ele também faz parte do mesmo grupo. Por mais que ele não faça isso que ele está dizendo aqui, que ele é contra, só que ele é uma partícula da mentira do cristianismo. Ele apoia isso, porque ele acredita em Jesus. Um Jesus que não se tem certeza onde esse cara tá. Um cara que não livra uma criança quando está sendo violentada ou afogada. São duas situações que envolvem crianças que teriam que ter um Deus ali fazendo a sua misericórdia a um inocente. Uma, de uma criança violentada, ele teria que... Isso aí seria uma obrigação de um Deus do bem. Uma obrigação dele de não deixar o psicopata, o vagabundo, o criminoso fazer esse tipo de crime contra uma criança que não tem como se defender. E outra situação, uma criança quando cai numa água e está se afogando e não tem ninguém ali para ajudar a criança a sair da água. Aí ele defende esse Jesus aqui, esse cara aqui defende esse Jesus. Agora, ao mesmo tempo, ele fala verdades. Eu estou aqui dizendo que, olha o que ele fala aqui dos gulosos, dos cães gulosos, dos ouriços da fé, dos anfíbios da fé. Ele tem pura razão. Mas ele teria que estar fora deste meio para fazer uma crítica. Dessa crítica dele só ia ter, na minha opinião, só ia ter realmente uma vazão de honestidade profunda dele aqui se ele estivesse fora deste meio. Mas ele é pastor evangélico. Pronto, tá aí. Defendendo Isso aqui ele. é gente que tem o Espírito de Deus e não a tua ideologia safada. Espírito de Deus. Como é que um cara desse tem certeza que existe Espírito de Deus? Existe. Ele não tem nem certeza que exista um Deus. Imagine Espírito de Deus. Gente pobre e necessitada que acreditava de maneira pura e você arrancou dela. Você vai pro inferno. Nem todo que me diz Senhor, Vai pro inferno. Senhor entrará no reino dos céus. Pronto. Não preciso ir mais. Olha só, eu era pra me usar dele aqui mais, mas eu só usei aqui 1 minuto e 52 segundos. Não usei mais, nem vou usar mais do vídeo dele. E vou deixar o link do canal dele aqui, ó. Esse vídeo tem 41,33 segundos. 41 minutos e 33 segundos. E aquele detona mesmo, ele vai pra cima dos pastores corruptos, mentirosos. Mas ele vai defender quem? Ele vai defender um povo idiotizado, que é idiotizado porque quer mesmo, na sua maioria, que acredita que também foi enganado desde a infância pelos seus pais que foram enganados e pelos seus avós que foram enganados e vivem no engano. E aí ele vai pra cima com tudo. É uma das pregações mais fortes de um pastor e pesadas de um pastor contra pastores. É essa pregação desse rapaz aqui. Então ele está falando aqui turbilhão de verdades. Porém, ele está dentro da mesma mentira. O que ele fala aqui da extorsão desses cães gulosos que a lei permite ainda no Brasil, que eram para estar presos. Os caras que este pastor está criticando aqui eram para estar presos, sem fiança, há mais de 30 anos. Vocês sabem de que eu estou falando. Toda a riqueza ilícita do Malacheia, do Feliz Sugando, do Morcego, do Sandiabo, do R da Mentira, o RR da Mentira, toda essa riqueza ilícita era para ser tomada. Era para ser tomada e investida em casas de recuperação. E principalmente de famílias de pessoas que morreram acreditando na cura de oração desses picaretas e deixaram de fazer tratamentos e morreram. Com certeza muitas famílias. Então todo o dinheiro desses picaretas teria que ser tirado, mas tirado mesmo. E deixarem eles a pão e água. Mas o nosso país, dentro da nossa própria lei, tem quem dá cobertura, porque também muitas vezes faz parte da mesma mentira. Então, ele está criticando aqui realmente picaretas. Nisso eu assino embaixo a pregação dele.
Mas, contrapartida, ele é um cristão. Ele acredita nisso aqui como verdade. Ele acredita nisso aqui como verdade. Ele acredita nisso aqui como um livro do bem. Ele acredita num Deus vingativo. Um Deus cheio de maldade. Que não, esse Deus nunca existiu, deixando claro, não estou criticando um Deus aqui, não estou me levantando contra um Deus, porque esse Deus aqui é uma farsa. Se você quer acreditar em um Deus fora de tudo isso, talvez você esteja certo, talvez tenha alguma coisa por aí que eu desconheço. Mas se você pegar o Deus e colocar aqui dentro, você está apoiando um infanticida, um homicida, um feminicida, um genocida. Tudo que esse Deus é aqui. Um Deus que gostava de ver sacrifício para ele. Muitos já correram do vídeo aqui, né? Muitos já correram do vídeo. Desse vídeo aqui meu. Porque não gostam, não. Tem uns que vêm para aqui apoiar. Teve um que foi criticar o Jason Ferreira porque mostrou na rua pra mulher um texto de infanticídio crônico, agudo, e hediondo. Aí ele foi dizer que Jason Ferreira é o diabólico, é o maldoso, que mostrou um texto e perguntou para a senhora na rua que chorou se ela concordaria com aquilo. Aí o tal do Adilson veio pra aqui falar merda, falar bosta. E ele tá aqui, ó. Ele começar a falar bosta aqui, eu vou bloquear ele. Porque o cara deveria parar pra pensar. Então, este pastor que tá aqui criticando picaretas, falando muitas verdades, mas ele também concorda com um Deus infanticida, feminicida, um Deus que queria pra ele também o melhor do gado, pra ser sacrificado pra ele. Ovelhas sem mancha, que está escrito ali nas mentiras envolvendo a história de Moisés. Um Deus que fazia acepção de pessoas, não queria que nenhuma pessoa manca, que tivesse faltando um olho, que tivesse um problema deficiente, adorasse ele, prestasse culto para ele, ou oferecesse sacrifício para ele. Um Deus totalmente preconceituoso. E um Deus que amava cheirar carne queimada. Um Deus que ele enviou o próprio filho dele, é o que está escrito, para ser humilhado, para apanhar. Cara, se você for pegar o sacrifício desse suposto Cristo, que isso aí também é uma mentira, mas se fosse verdade isso aí, cara, o cara foi todo arrebentado, foi cuspido, foi chicoteado, enfiaram uma lança no cara, no baço do cara quando ele estava na cruz, o cara gritando e o povo ali vendo e observando. Tudo para salvar uma humanidade dele mesmo. O povo não percebe isso. Um Deus que poderia, através de um sopro apenas, acabar com toda a maldade. Não tem maldade. Vacilei, deixei a maldade acontecer, mas acabou a maldade. Não. Meu filho vai pra terra, carne e osso, e vai sofrer, vai ser humilhado por vocês mesmos. E o cara depois ele vem pra salvar todo mundo e até agora o cara não aparece 2000 e cacetada de anos. E esse besta aqui, vocês estão vendo aqui, ele acredita nesse Cristo. Aí agora ele discorda das máfias dentro das igrejas, que nisso ele tem razão. Total razão. Então, Zé Bruno, eu concordo com você em muitas coisas que você falou no início da sua fala. Muito, cara. Você falou o que muitas pessoas precisam ouvir. Mas faça aí um exame de consciência e você vai ver que você também apoia um genocida como seu Deus. Você apoia um pior, cara. Você apoia um pior ainda. Você apoia um Deus terror, para não falar o restante, que fazia mais maldade do que os terroristas de Hamas e daquela região do Oriente ali. Muito mais maldade. Só que esse Deus é apenas uma farsa romana e também judia e grega. Primeiro que a palavra Deus é o mesmo que Zeus. Quem adora a Deus está adorando Zeus, que é um deus grego, ou seja, é uma invenção grega, que é uma estátua que está na Grécia. Então, o que eu concordo do Zé Bruno é a questão
do que ele falou aqui do charlatanismo e da picaretagem a troco de dinheiro desses picaretas religiosos. Eu concordo no que ele falou. E o que eu discordo é que ele ainda está lá dentro porque ele acredita ainda em Cristo, em um evangelho pleno, em um povo santo, em um espírito de um Deus. Ah, vá plantar batata, cara. Isso aí eu não concordo com você, não. Então tá aí mais um vídeo para o canal Atualiza. Minha crítica sempre é no campo das ideias e sempre estarei aqui para fazer o ser humano pensar, analisar. Não é para tirar você da sua fé, da sua zona de conforto de fé, achando que realmente você tá certo e sua família tá certa acreditando nessa mentira, não. Não de jeito qualidade, de jeito nenhum. Mas o que eu estou aqui para fazer é fazer você pensar e analisar. O vídeo que eu fiz no canal Pilastra da Verdade, cara, se não fizer o ser humano pensar, ele não vai pensar nunca mais. Você vai ver o que é o cristão aqui no Brasil. O cara está apoiando um texto de infanticídio, de homicídio, um texto cheio de crimes, somente porque um ateu, na rua, mostrou para uma senhora como se fosse de Hitler. E que é da Bíblia que a senhora chorou. Se fosse fato de Hitler, o texto, com certeza ele estaria apoiando o Jason Ferrer. Aí ele chama o Jason Ferrer de diabólico, que o Jason Ferrer comete o mal e está usando a Bíblia contra pessoas despreparadas, sendo que o Jason Ferrer não tem medo de encarar nenhum desses mentirosos aí. Você acha que o Jason Ferrer tem medo de encarar uma Malafaia para fazer um debate? Em podcast os caras já encararam esses caras aí. O Rodrigo Tripa. Você acha que ele tem medo? Quanto mais esses caras aí, mas o Jason Ferrer coloca na cara desses caras aí, cara. Será que esse mané minha égua desse tal de Adilson não viu os debates do Jason Ferrer nos podcasts, não? É um idiota, vai morrer na idiotice. E o que o Zé Bruno falou aqui tem muitas verdades, que não é ateu falando não. Agora ele também acredita numa mentira, né? Ele é um pastor evangélico, ele acha que ele tá certo, que ele tá acreditando numa mentira, não é? Vai morrer acreditando na mentira. Um planetinha de merda desse aqui vai ter um Deus monitorando todo mundo pra depois... Ele fala aqui de inferno, esse cara acredita em inferno. Esse cara aqui acredita em inferno. Um Deus que também, além de tudo isso, ele ainda tem inferno ainda para seus filhos que não obedeceram às ordens escravocratas dele sofrerem eternamente no fogo. Que Deus maravilhoso, né? Misericordioso, cheio de amor. Que amor lindo. Então, cara, aqui, meu amigo, o pau quebra na casa de Noca. Aqui o bambu geme e a madeira da endoidece. Fico por aqui, mas eu volto. Atualiza sua mente para você não morrer burro. Fico por aqui, mas eu volto. Novos argumentos e novas indagações. Até o próximo vídeo. Agora já no mês que vem. Amanhã. Pronto. Tchau. Atualiza com Antony Galvão. Quem estuda sabe. Quem não estuda, acredita.